O sujeito que é capaz de desviar dinheiro ou de ser beneficiário, seja de propina por meio de sob a forma e reforma de imóveis, seja beneficiário de depósitos de operador, de desvio de dinheiro em gabinete e tal, essa pessoa já mostrou que ela é de má índole. O que acontece é que há ainda muita condescendência para a roubalheira, muita condescendência para esqueminhas por parte de uma parcela significativa da população, que eu não creio que seja a maioria, que fique bem claro. Eu acho que a maioria precisa reagir a isso. Ela precisa mostrar que isso não é aceitável e que pessoas capazes disso, que são obviamente capazes de mentir, porque se você é capaz de roubar dinheiro, mentir para você é o quê? É uma coisa banal. E são esses políticos que estão aí, nessa frente ampla pela impunidade, que uniu todo mundo, tucanos, petistas, bolsonaristas, pessoal do Centrão. Então, tem muita gente de má índole atuando pela impunidade e a população brasileira precisa reagir contra esse pessoal. Mas a última eleição foi meio um recado da população em relação a isso, e aí parte dessa população percebeu que não adiantou nada, né? Que foi isso, o discurso era, vamos acabar com isso que está acontecendo, tal. A galera falou, estamos ok, é esse discurso que a gente quer. E aí a gente percebeu logo em seguida que não é isso, né? Tudo está igual ou pior, né? O que aconteceu foi que a magnitude da roubalheira durante os governos do PT, ela foi muito grande e gerou uma rejeição conforme aquilo ia vindo à tona. Mas era uma safra de políticos muito amarrada ali no entorno petista e sem uma firmeza retórica que fosse contra toda aquela sujeira. Então você tinha outros candidatos em 2018 que eram contra a prisão do Lula, eram contra o impeachment da Dilma, ou eram eternamente, como é que eu vou dizer, molengos, né, covardes, né, frouxo. Condescendente. Né? Frouxo, mas os candidatos tucanos que perderam para o petismo, eles foram muito frouxos ali no embate direto com a sujeira petista, porque a gente viu depois, até pelo avanço das investigações, que vários tucanos tinham telhado de vidro. E o Bolsonaro, naquele momento, ele deu o discurso forte, a retórica forte, que não se consolidou na prática. Exatamente. As atitudes não foram condizentes com aquele discurso. E a população foi votar sem saber que havia esquema no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, operado pelo Fabrício Queiroz, que depositou R$89 mil para o Jair na conta da Michelle, na época em que estava coletando a remuneração, a maior parte da remuneração dos funcionários fantasmas não atuantes, né, no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, tudo isso veio à tona. Você veja que eu gosto até de tocar nesse ponto, que é importante, muita gente não entende, né? A imprensa revirou a vida da família Bolsonaro no período eleitoral, assim como revirou de outros candidatos que estavam ali na liderança. É normal acontecer num período de eleição, mas a imprensa tem ferramentas limitadas, quer dizer, tem coisas que só um Ministério Público independente, que só um Centro de Controle de Atividades Financeiras como o COAF podem fazer. Ou não podem, né? Porque agora eles dizem que foi tudo irregular e tal, não sei o quê, porque eles querem se safar, porque as provas são substanciais e então eles precisam encontrar ali filigranas processuais para tentar anular tudo, né? Como se o dinheiro não fosse desviado, etc. Então, só depois da eleição veio à tona o primeiro relatório do COAF, que agora o Flávio Bolsonaro quer anular, com a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, seu assessor do gabinete dele quando ele era deputado estadual. E aí veio a primeira mentira do Jair Bolsonaro, que ele disse que tinha sido depositado só R$40 mil na conta, quando apareceu ali a quantia de 24 mil, num período só pequeno analisado pelo COAF, na conta da Michelle, ele falou que eram 40, depois se mostrou que eram R$89 mil, mais do que o dobro. A partir dali, veio à tona um esquema que não apareceu durante a campanha. E como ele chegou ao poder, ele começou a usar o poder para tentar evitar qualquer responsabilização em relação à família dele. E aí vieram votações, vieram atitudes presidenciais completamente dissonantes em relação ao discurso de campanha. Então ele ajudou a sancionar vários itens de abrandamento da legislação penal. No próprio pacote anticrime originalmente proposto pelo então ministro Sérgio Moro, ele sancionou lá a criação da figura do juiz de garantias, limitação à delação premiada, limitação à prisão preventiva, 3 itens defendidos pelo PT,
Ele posa ali de contrário ao PT, estão unidos pelo abrandamento da legislação penal. Aí veio interferência na Polícia Federal, semanas depois de que um inquérito da parte eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, porque são dois, avançou na superintendência da PF do Rio, ele já estava querendo trocar o chefe da superintendência, mas precisava passar pelo diretor-geral, porque não é atribuição direta do presidente da República, ele tinha dado carta branca ao Moro, mas aí ele desfaz isso quando vê que o bicho vai pegar para ele, e depois ele teve a reunião, né, com o general Augusto Heleno, chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, que ele queria colocar no comando da PF, mas não conseguiu, porque a nomeação foi suspensa pelo Alexandre de Moraes do STF, teve essa reunião com a defesa do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, pessoas ali com um cargo em órgãos de Estado, ajudando a defesa do Flávio Bolsonaro a tentar encontrar irregularidades para abafar o inquérito. Depois houve um envio de um relatório com orientações por parte do Alexandre Ramagem para o Flávio Bolsonaro. E algumas orientações foram seguidas. Então, assim, tudo isso é muito grave. Se fosse o petismo, vários que hoje torcem pelo Bolsonaro, estaria falando, isso é absurdo e tal, não sei o quê. Mas passa pano. E eu mostro dos dois lados, que se dane. Aí você tem esses militantes, essas pessoas apaixonadas, deslumbradas, que começam a atacar, começam a disparar todos esses rótulos imbecis aí, que é só para elas não fazerem o próprio exame de consciência, muitas vezes não tem, né, a consciência moral, então elas estão atuando de uma maneira que é só propaganda, é só tentativa de calar e manchar a reputação, assassinar a reputação de quem quer que traga notícias incômodas ou faça críticas legítimas, traga à tona, né, ou faça as críticas legítimas. É muito bolsopetismo mesmo, né? É muito parecido a forma... Eu achava que os petistas radicais, quando perseguiam a gente, era uma coisa muito absurda. E hoje eu vejo que é a mesma coisa. Mas... E ainda e é pior, na verdade, não por ser pior, talvez, e tal. Isso é uma análise que ainda precisamos fazer em termos de magnitude, mas porque as próprias ferramentas tecnológicas, elas se desenvolveram. E o bolsonarismo percebeu, veio bastante das redes sociais, né, e percebeu como usar as redes sociais para a sua própria propaganda. Então, criam essas redes de desinformação por grupos de WhatsApp e tal, e mobilizam em massa ataques contra pessoas específicas, contra jornalistas específicos e tal. E muita gente até não entende, né, que a gente precisa muitas vezes se blindar, porque é uma manipulação do debate público, né? Você tem o ataque em massa coordenado, organizado em grupos de WhatsApp para disparar determinada mentira contra você. E muitas vezes não é simplesmente uma brincadeira, é um crime contra a honra. Ele se enquadra ali em calúnia, injúria, difamação. Ou divulgar endereço, em divulgar coisas graves. Ou fazem ameaças. Ameaças. Né? Aí, como a coisa se tornou volumosa, eu tive que tomar várias providências e comecei a processar esses vagabundos que iam me atacar em rede social, espalhando as maiores mentiras, né? Sobre a minha vida, sobre a minha carreira e tal, que ainda tem o idiota útil que acredita, né? Então comecei a processar. O último que me ameaçou, acabou de ter uma decisão contra ele em primeira instância para pagar 15 mil reais. Teve que é um episódio isso um pouco Twitter, mais antigo, Twitter, que teve uma... Twitter, esse que eu estou falando. Mas são em todas as redes sociais, né? Teve um pouquinho mais antigo que saiu já da primeira instância também condenado a pagar 50 mil reais. Isso tweet, hein? Caramba. Só o pessoal ter ideia. Para ter ideia da gravidade do que ele deve ter falado. Da gravidade. Tudo acusando coisas. E esse pessoal que acha que pode falar qualquer coisa, quando a gente dá print, pega link e tal, vai para o advogado vê aquilo que configura crime mesmo e processa. E é educativo, né? E consegue achar a pessoa mesmo que for fotinho de anime. Exatamente, existe em alguns casos, porque eles usam contas fakes, muitos e tal, você tem uma dificuldade para encontrar, mas a gente... Dá para chegar. Tenta chegar e quando chega, processa, porque é inaceitável que se cometa crime, né, contra as pessoas simplesmente porque elas estão exercendo seu trabalho de divulgar informações incômodas sobre o político de estimação delas. Então elas transformam essa raiva, esse ódio, numa questão pessoal com você, né? E você nem sabe da existência dessas pessoas, entende? Que tem um ódio mortal sobre você, porque você está falando sobre o político que ela ama de paixão, uma coisa assim completamente cafona, inclusive. Total. Né?
provinciana, de você ter um amor pelo político, você atacar as outras pessoas que estão falando dele. Político é empregado do povo, pô. Tá aí para servir o povo, a gente tem que cobrar dele que ele faça a coisa certa. É uma coisa religiosa quase, né? Uma coisa de colocar no pedestal como se fosse um santo, o cara, e não pode falar nada. Exatamente. E você entende que isso escalou de uma hora para outra ou veio acontecendo com o tempo? Não, Desde veio que você começou? acontecendo. Os petistas tinham, né, uma rede de blogs sujos também, tinham os MAVs, né? Eu ajudei a popularizar essa expressão, porque eles criaram um cursinho ali de mobilização em ambientes virtuais E e era tal. pesado, A gente pegou as iniciais e tal e passou a usar. Eu passei a usar para o militante específico, né? Então se tornou um MAV ali, né? E a gente chama de os MAVs e tal. E MAV por quê? Eu fiz muita ironia. Não, justamente mobilização em ambiente virtual. Mas aquele militante que fazia parte da mobilização petista em ambientes virtuais, a gente passou a denominar MAV. Tá. E eu escrevi, se você procurar meu Twitter, MAV e tal, @FMouraBrasil, vai encontrar um monte de ironias e tal, e de reações, assim como eu falo hoje da claque bolsonarista. Então isso já existia e foi cada vez mais instrumentalizado, né, para você tornar a rede social um ambiente de propaganda, e ela perdeu muito com isso, porque ela perdeu a boa parte de espontaneidade, de autenticidade, de espaço criativo, que era justamente a parte legal da rede social. Ainda existe, evidentemente, mas as pessoas precisam saber filtrar o que é propaganda, militância e tal, e o que é uma pessoa de talento que está ali sem um espaço falando determinadas coisas corretas sobre a realidade, em vez de disseminar a teoria conspiratória e fazer campanha contra o combate à pandemia, por exemplo, né? Fazendo chacota de pessoas que estão morrendo. Você falou em futebol e falou em liberalismo agora mesmo. Eu queria fazer tentar fazer um comparativo. Quando o comentarista esportivo, o narrador, ele fala qual time ele torce, parece que dá um problema. Para jornalista, para comentarista político, isso também é um problema? Por exemplo, se você se define conservador, ou mais progressista, ou liberal e tal, é um problema ou faz parte ou pela sua própria opinião, não tem como você não vincular isso? Qualquer posição mais firme que você tenha, ou qualquer linha que você defenda, tudo isso causa problema, né? O debate público brasileiro é muito problema no sentido de reação. Não, mas o que E eu estou te muitas perguntando vezes, se não faz parte, não é se é necessário você se posicionar acho que ou não. depende de cada um, né? Cada um no seu trabalho de análise, as pessoas que têm essa liberdade da opinião, que são contratadas para fazer análise da opinião, porque você tem o repórter que simplesmente vai lá fazer uma apuração e tal, reportar os fatos, e você tem o analista, o comentarista, que vai dar a sua opinião mesmo e tal. Então, cada um dentro do mercado da comunicação sabe administrar os seus próprios posicionamentos, a sua própria carreira, e vai ver o que vale a pena dizer e o que não vale a pena dizer. Qualquer coisa que seja assim, né, mais fixa em relação ao que a pessoa é e tal, gera sempre uma associação àquilo, né? E muitas vezes uma associação errada, porque aquele conceito ele é muito mal entendido, né, por muita gente. E muitas vezes, não só mal entendido, às vezes até a pessoa entende, mas como é um militante de má fé, ele usa aquilo para tentar te associar a alguma coisa negativa, né? Então é preciso ter certos cuidados, mas principalmente em relação a você dizer do que você está falando quando você diz que defende determinada coisa, determinada ideia, determinada causa, determinada filosofia, determinada tradição de pensamento, né? Mas você já se definiu, por exemplo, como um liberal, como um conservador? Pois para eu falar isso, talvez a gente precisasse fazer um outro programa. Porque com Kim, não sei se você porque, viu por com exemplo, Kim a palavra aqui, conservador, com claro Kim que as foi pessoas podem maravilhoso. encontrar isso nas minhas obras, nos meus artigos, por exemplo, mas só para te dar um cenário. A palavra conservador, hoje no debate político brasileiro... Ela tem outro sentido, né? Não, ela tem um monte de sentidos absolutamente diversos, opostos, inclusive, e serve para significar várias coisas diferentes. Então, o bolsonarismo, que nada tem de conservador, ele usou esse nome para tentar se enobrecer. Ele é mais reacionário do que conservador. É até difícil você resumir o bolsonarismo como um todo a uma ala só, né?
porque você tem uma ala reacionária com uns ingredientes ali de tradicionalismo com T maiúsculo, né? Teve até um livro agora, o Guerra pela Eternidade, se eu não me engano, é um excelente livro do Benjamin Teitel, eu esqueci agora o nome exato, as pessoas podem procurar. Dá uma procurada aí, qual que é o nome? Guerra pela Eternidade, que mostra ali origens do tradicionalismo e tal, mas que isso aparece em algumas pessoas ali que tiveram essas fontes e que fazem parte ali de um nicho supostamente intelectual do bolsonarismo. Mas a ala mesmo em torno desse nicho é uma ala em geral reacionária, não no sentido de Nelson Rodrigues, por exemplo, porque o Nelson Rodrigues era um conservador injustamente chamado de reacionário, e aí ele, muito irreverente e astuto, ele deu uma resposta, né, desviando um pouco aquele significado e irônica. Então ele falou, sou reacionário, reajo contra tudo que não presta. Só que o reacionário, na teoria política, ele não tem esse significado que é positivo, né? Ele tem um significado que, em geral, é negativo, né? Que é justamente você querer buscar um passado idílico, um passado idealizado, em nome do qual se cometem várias atrocidades. Então, é o sentido contrário do revolucionário, que busca um futuro utópico, em nome do qual ele também vai cometendo uma série de atrocidades. Exatamente. Então um olha o para discurso... trás e o outro olha para frente. Exatamente. Né? Aí você tem muita gente ali que quer reviver, revitalizar a ditadura militar, o regime militar e tal, etc. Então está buscando um passado idealizado e que a gente sabe todos os problemas que tinha. Então, são os fins justificando os meios para os dois lados. Exatamente. Né? E o conservador, na tradição burkeana, né, do Edmund Burke, que é um pensador irlandês, um estadista, que lutou contra revoluções em vários lugares do mundo. Eu citei ele bastante em vários artigos, mas até citei num que eu estava falando hoje no Instagram a respeito, que faz uma analogia com a série Outlander. Sei. Porque a série tem uma das temporadas... fala ali da Revolução nos Estados Unidos, aí eu trago o que o Edmund Burke falava para aquilo, o que ele tentou evitar naquela ocasião. Então você tem ali essa linhagem burkeana, que é justamente uma anti-ideologia. E, no entanto, ela é vista no Brasil, principalmente no campo da esquerda, e, obviamente, pela militância bolsonarista, como uma ideologia ou um grupo político, uma patota, etc. Né? Ou, muitas vezes, isso veio para o bolsonarismo também, influenciado pelo debate político americano, onde você tem uma divisão de direita e esquerda em torno de determinados temas centrais, que são, por exemplo, né, direita contrária à legalização das drogas, contrária à legalização do aborto. A favor das armas. A favor da flexibilização do porte de armas. Flexibilização principalmente aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos eles têm a segunda emenda e tal. Então você tem esses temas que separam e a esquerda com as posições opostas. A tradição do pensamento conservador de Edmund Burke foi resgatada pelo Russell Kirk, um autor conservador americano, que foi aplicada muitas vezes, estendida pelo filósofo britânico conservador Roger Scruton. Imagina se ela seria uma doutrinazinha, uma listinha de posições a respeito de determinados temas. Isso é absolutamente ridículo. Não é? É mais então, do que isso. Você tem um monte de vagabundo aí, de ladrão, entende? Que posa de contrário à legalização das drogas e do aborto e tal, e se diz conservador. Isso é ladrão. Ele só adota um discurso ali para pertencer a determinada faixa, e aí ele se enobrece com aquele discurso e ele está roubando, desviando dinheiro em gabinete, por exemplo. Entende? Isso existe, dos dois lados. Claro. A esquerda também se dá vários títulos e tal, muitas vezes para encobrir um esquema de corrupção vagabundo. Então a gente precisa fazer essas distinções. Né? O temperamento conservador ele é justamente contrário a esses deslumbres cafonas. Né? É um comportamento de ceticismo, de prudência. Exatamente, a palavra é essa. E de reforma gradual. Né? Reformas econômicas, inclusive, como propôs o próprio Edmund Burke, lá no Reino Unido. Eu escrevi vários artigos comparando o bolsonarismo à tradição de pensamento conservador. As pessoas podem encontrar esses meus artigos. Mas contenção dos gastos públicos já estava ali no próprio pensamento burkeano. E isso foi adotado muito nos Estados Unidos também, pela direita americana, de você ter
uma contenção dos gastos públicos, reduzir o tamanho do Estado. Só que aí você passa também pela caricatura de determinadas posições, né? No Brasil você tem um Estado muito grande, aí você vai lá o sujeito falando do Estado mínimo, etc. e tal, como se você pudesse passar de uma coisa para outra assim instantaneamente, não tivesse todo um processo de adaptação e tal pelo qual tem que passar. Então, assim, é um debate muito rasteiro, sabe? São rótulos, e as pessoas que aderem a esses rótulos e que se dedicam a atacar os outros em razão de defender a patota que se intitula daquilo, elas, em geral, não estudaram nada daquilo. O próprio Eduardo Bolsonaro foi dar uma entrevista para a revista Piauí e ele não sabia citar um livro do Roger Scruton. Ele sabia citar um vídeo que ele tinha visto no YouTube que falava sobre a beleza. Mesmo assim, não sabia explicar direito. Então, ele falou do livro, da capa branca e tal. Ele não sabe nada. Imagina se o Jair Bolsonaro, que disse num vídeo que tem preguiça de ler 20 páginas, às vezes você tem que ler e tem que interpretar e tal. Estamos bem, porque muito difícil o Lula também falou a mesma coisa, né? Imagina se ele leu essas coisas. Então tem gente por trás que tem algumas ideias, às vezes ele embarca naquelas ideias, às vezes por interesse político imediato ele atende a demanda do centrão contra essa ala que a imprensa chamou de ideológica, mas o conservadorismo tradicional não tem nada a ver com esse pessoal, né? E eu tento justamente, até pela preservação do pensamento de gente de uma grandeza tão extraordinária, separar as coisas, né? Embora, às vezes, certas palavras elas fiquem tão queimadas que, às vezes, as pessoas falam assim, abandona essa palavra, né? Vamos criar outra, né? Vamos fazer outra e tal, não sei o quê. Talvez devesse, mas eu não consigo ser tão desleixado com a obra que foi legada por grandes mentes, né? E eu acho que elas precisam ser preservadas. O próprio Joaquim Nabuco, aqui no Brasil, de quem eu falei antes, ele tinha um pensamento conservador. Foi até mesmo do Partido Conservador. Aí você tem isso também, né? Tem partidos que aderem a esse nome. Só que aí o comportamento do partido nem sempre está de acordo com aquela tradição. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o Partido Republicano e o Partido Democrata. Aí as ideias de Edmund Burke, elas tiveram uma grande influência sobre os americanos de um modo geral. E aí, quando ver desenvolvimento dos partidos, etc. e tal, elas foram ali mais absorvidas, assim, para a cartilha do Partido Republicano. Então as pessoas passam a chamar os republicanos de conservadores. Aí o conservadorismo passa a ser associado com certas pautas específicas de determinado período do Partido Republicano. Entendi. E aí vira uma confusão. a tradição do pensamento vai se desvirtuando, entende? Essas coisas precisam ser devidamente distinguidas. Então imagina, para você falar se você ou não é uma coisa, aí olha só o quanto que você precisa falar. Exatamente. Porque você fala que é uma coisa, aí vem toda uma percepção, e esse aí é não sei o quê, esse aí não sei o quê. Você quer manter tudo do jeito que está. Não é conservador na cabeça de... Já vi muito progressista falando isso. Não, conservador, você quer manter as coisas do jeito que estão, erradas. Exatamente, que não é outra imbecilidade. É exatamente o contrário. Exatamente. Você tem aqui no Brasil, o próprio Russell Kirk fala do Edmund Burke como uma pessoa que queria conservar as instituições, as tradições, certos costumes e tal, não sei o quê, e queria reformar determinadas questões que eram importantes para que houvesse um desenvolvimento melhor. Mas isso tudo tinha que ser feito com prudência. O problema eram os revolucionários que queriam destruir aquilo que foi criado com tanto esforço durante milênios, durante séculos, de uma só vez. Era com essas pessoas que a gente precisava se preocupar. O Roger Scruton, na obra dele, que ficou mais famosa no Brasil, depois de algumas traduções, explorava muito isso, mas isso vem lá de trás, do Edmund Burke. Então, o conservador ele tem esse perfil reformista de determinados pontos que precisam ser alterados. Então, ele busca o progresso dessa forma. Gradual. Não é? Aí você tem, só que aí você tem a parte da esquerda que adotou esse discurso do progressista, né? Como se ele fosse o único que estivesse buscando o processo e o progresso, e o conservador nunca quisesse o progresso. Só que a tradição do pensamento conservador mostra a busca por progresso dentro da conservação de tradições que são fundamentais para manter certas liberdades, certos valores que são imprescindíveis para uma civilização.
daria para falar muito mais a respeito disso, mas a gente está fazendo um grande apanhado geral. Não, mas eu achei muito legal, e quem quiser ver também, eu troquei uma ideia com o Kim, a gente ficou horas falando sobre conservadorismo, sobre progressismo, foi muito legal também, depois o pessoal pode... Tem bastante pergunta aqui pro Felipe, e uma do Fernando Consenza eu achei interessante aqui, ele fala: salve, salve, Felipe, obrigado pelo trabalho jornalístico que você presta ao país, um dos poucos jornalistas que não mistura fatos com opinião. Parabéns. Muito obrigado, hein? O atual governo teve influência na sua saída do Pingos nos Is? Eu acho que a gente já passou por esse assunto, né? De falar do mercado da comunicação, das relações entre veículos de comunicação e governos, né? Da postura de profissionais e tal. Eu tive várias mudanças de veículo na minha carreira. Todas elas se deram... acho que todas, né, se deram ao fim dos meus contratos. O que aconteceu, né, de muitos anos para cá, e uma vez eu conversei com um antigo diretor de TV a respeito disso, é que o jornalista, o comentarista, o mercado da comunicação como um todo, ganhou, com a comunicação audiovisual, ele ganhou muita projeção, né? Então essas pessoas hoje são famosas, né? E agora com as redes sociais e tal... influenciadores e tal, todo mundo tem alguma fama, né? Então, antigamente não tinha essa coisa sobre o jornalista, agora eles viraram influenciadores e certas estrelas, né, de certos veículos. Isso pode ser perigoso, né? Não, esse ego... Não, tem a questão do ego, evidentemente, né? No qual muitos caem, mas o que você tem muitas vezes é a curiosidade do público a respeito das questões de bastidor, que não tem nada a ver, evidentemente, com muitas vezes... Não estou falando dessa pergunta, né? Porque essa pergunta envolve o sistema do qual a gente estava falando e tal. Mas você tem curiosidade de saber, mas você é amigo de fulano, você é amigo de Beltrano, você saiu magoado, você teve não sei o quê, te ofereceram mais, te ofereceram menos. E essas coisas são de bastidor, né? Essas coisas são do mercado. O mercado... muitas vezes tem cláusulas contratuais, inclusive de confidencialidade e tal, que não podem ser feridas. Então você tem muitas vezes mudanças que são delicadas, mudanças que acontecem em meio a muitas pressões, que acontecem em meio a muitas conspirações, ruídos, né, dribles em certos interesses. Tudo isso eu já vi, já testemunhei, já vivi de muitas maneiras diferentes, né? Mas tem coisas que é isso, elas vão ser contadas na literatura, porque as questões ruins a respeito do mercado, elas aparecem na minha obra, sempre apareceram, né? Em termos sistemáticos, né? Em termos de descrições gerais de comportamentos e de relações. E eu acho que o brasileiro precisa aprender a usufruir isso, que é a verdadeira teoria, a verdadeira cultura. Porque uma vez que você aprende os fundamentos das questões, você mesmo aplica a situação particular. Você mesmo aplica a situação específica. E outras coisas que eu acho que fazem as pessoas fazerem certos tipos de perguntas é que elas observam. Elas já têm em si uma capacidade. Elas talvez não tenham todos os elementos, né? E muitas vezes eu até lamento não poder contar tudo, mas elas sabem, elas veem a guinada de determinado profissional, elas veem a guinada também de determinado veículo, elas veem a relação que veículos e governos estão tendo e tal. E o importante para mim é ter a liberdade de fazer as minhas análises, de dar as minhas opiniões, mostrando a realidade, doa a quem doer. Onde eu tiver esse espaço para alcançar o máximo de pessoas possíveis, eu vou lutar para ter. E o mercado, além de ter essas coisas, né, de pressões, interesses variados e tal, de empresários, de governos, etc., ele também tem ambientes saudáveis, sabe? Ele também tem veículos saudáveis, com equipes saudáveis e tal, em que há contratação, em que há mudança também por fatores que não tem nada a ver com essas coisas, né? Então,
As pessoas às vezes acham que tudo acham é uma conspiração. Tudo tem a ver com isso, porque em algum caso tem. Às vezes é Entende? simplesmente que o cara quer voltar para o Rio, por exemplo, ou para São Paulo. Exatamente, são vários elementos que influem na hora da decisão. O que acontece geralmente, para as pessoas até entender de um modo geral, mas eu me sinto quase que ensinando o beabá, né, ao dizer isso. Em todas as áreas, em todo o mercado profissional, qualquer pessoa que trabalha sabe, quando você está próximo do encerramento de um contrato, ou você vai conversar sobre renovação de contrato, vai receber uma proposta de renovação, ou não vai receber e tal, ou vai receber uma proposta melhor, vai receber uma proposta pior, e você eventualmente recebe propostas de outros empregadores e tal. Ofertas. E aí há várias conversas com um, com o outro e tal, para saber qual é o futuro que você quer, o que a empresa está passando, qual é a situação, o que dá, o que não dá, qual é a perspectiva de crescimento, a perspectiva... E tudo isso é pesado por todos os lados. Eu, de minha parte, faço as coisas com transparência e busco sempre ter as devidas conversas, né? E há, obviamente, dentro do mercado e muitas vezes as pessoas que estão próximas e tal... certas coisas que não ficam muito transparentes, certas coisas que não são feitas por outros interesses, ou às vezes se alguém pisou no calo de alguém. Tá, tudo isso acontece, como em qualquer mercado. É porque assim, eu estou me sentindo explicando o beabá de uma maneira geral. Eu sei, as pessoas têm curiosidades específicas, mas é que assim, eu não tenho interesse nenhum de ficar falando de pessoa aqui, pessoa ali e tal. As coisas que me interessam profissionalmente são trabalhar, mostrar o meu conteúdo para o meu público e o que eu acho do mercado de um modo geral aparece nos meus artigos.